Moto Parrilha Sport. A bicicleta está equipada com um motor Shimano Step de 250 watts e 36 volts, que permite que ela atinja uma velocidade de 25 km por hora. Uma versão mais potente, que pode atingir uma velocidade de 35 km por hora, também está disponível. Ela possui um motor alimentado por uma bateria de íons de lítio de 12 amperes, que leva cerca de 8 horas para ser recarregada. Health Bike. Esse meio de transporte incomum foi lançado pelo estúdio de design Colelinia, que é especializado na criação de veículos alternativos. A Health Bike é um híbrido de patinete e bicicleta, pensado para a locomoção urbana. O modelo combina uma estrutura de alumínio e um longo volante de madeira compensada, duas pequenas rodas traseiras e uma roda dianteira. Para manobrá-lo, basta inclinar o corpo na direção necessária. O peso desta bicicleta é de pouco menos de 8 kg. A falta de um assento indica que a Health Bike foi projetada para locomover-se por distâncias de até 5 km. Impossible Bike. A empresa chinesa Impossible Technology criou esta bicicleta elétrica que pesa apenas 5 kg e que, quando dobrada, cabe facilmente até mesmo em uma mochila. O motor leve e fino está integrado na roda dianteira. O quadro da Impossible Bike está disposto em torno da roda, em vez de ser aquela estrutura horizontal tradicional. Ele é feito de fibra de carbono com detalhes em aço. O assento e o volante têm a mesma altura. Além disso, o assento também serve para o armazenamento de uma pequena carga. O modelo é capaz de suportar facilmente uma pessoa de até 85 kg e superar praticamente qualquer irregularidade na estrada. Uma carga da bateria é suficiente para percorrer até 25 km. Weebot Aero. Este veículo elétrico compacto foi produzido pela empresa francesa Weebot. Esta bicicleta se destaca pela facilidade de dobrá-la e pelo fato de que ela não ocupa muito espaço. A Aero foi projetada para ser usada em ambientes urbanos. A autonomia deste veículo é de 70 km a uma velocidade máxima de 35 km por hora. Ela está disponível em dois modelos. O primeiro possui um motor de 250 watts, enquanto o segundo um motor de 500 watts. A Weebot Aero pode ser recarregada completamente em cerca de 3 horas. O peso desta bicicleta elétrica é de 22 kg e sua capacidade de carga é de aproximadamente 150 kg. Helix. Um designer chamado Peter Boutakis, de Toronto, é o criador desta bicicleta dobrável. A Helix tem duas rodas de 61 cm de diâmetro, que, quando dobradas, ficam uma ao lado da outra. O guidão e os pedais também são dobráveis, e o selim pode ser rebaixado. O peso total desta bicicleta é de 9,5 kg. Além disso, a Helix tem um mecanismo de travas à base de molas para manter a bicicleta bem fixada em qualquer condição. Ela possui ainda freios a disco e 9 marchas. Um detalhe interessante é que as rodas da bicicleta dobrada continuam girando, o que permite que ela seja levada com uma mão como se fosse uma mala de rodinhas. JIVR. Uma das principais características deste modelo de bicicleta é a falta de uma corrente. Ela foi substituída por uma transmissão mecânica. A JIVR possui um motor elétrico de 350 watts de potência, de mais de 32 km de autonomia com uma única carga de bateria, sem o uso dos pedais. Como fonte de energia são usadas baterias de íons de lítio escondidas na estrutura, que são totalmente recarregadas em 1h30. A JIVR possui uma antena externa e conta com a tecnologia de transferências de dados Bluetooth 4.0 para trocar informações com os dispositivos eletrônicos do seu dono. Todas as estatísticas sobre a velocidade, a duração da viagem e a distância podem ser transferidas em tempo real para um dispositivo móvel. Trifecta DRT.
Este modelo de bicicleta foi desenvolvido por uma empresa chamada Trifecta Mobility. A DRT conta com um motor elétrico de 4 kW, uma caixa de 14 marchas e um acelerador para alterar a velocidade. Esta bicicleta pode alcançar uma velocidade de até 70 km por hora. A Trifecta DRT monitora o modo de condução e outros parâmetros usando um painel de controle eletrônico instalado no meio do guidão. Ao dirigir, o computador de bordo exibe a velocidade, o nível da bateria, a distância percorrida e outros dados importantes. A bateria de íons de lítio embutida de 60 volts tem uma autonomia de 100 km com uma única carga, sem o uso dos pedais. Minimal Bike. O criador de bicicletas reclinadas Bran Moens criou esta bicicleta urbana chamada Minimal Bike. O modelo combina características das bicicletas de montanha, de corrida e urbanas. O veículo pesa pouco mais de 6 kg, pois possui uma estrutura leve feita de fibra de carbono. O comprimento desta bicicleta é de 1,45 m. A Minimal Bike possui um curioso guidão curvo com freios embutidos, escondidos dentro dos cabos, e proteção para as mãos no guidão. Grape G12H. Uma empresa chamada Rimac lançou uma bicicleta elétrica cuja velocidade máxima é de 45 km por hora. O modelo é equipado com um scanner biométrico que reconhece as impressões digitais de um ou alguns dedos de várias pessoas diferentes. O motor Grape G12H é de 3 kW e com uma única carga da bateria, esta bicicleta pode percorrer até 240 km. Além disso, o veículo é equipado com um grande display LCD que exibe todas as informações necessárias. Bow Bike. Os designers Jen Gunneweg e Piet Brandis são os criadores da primeira bicicleta elétrica de madeira do mundo. A Bow Bike possui uma estrutura de carvalho, robustas peças de aço inoxidável, pneus Schwalbe e um comutador de 2 velocidades da SRAM. O motor elétrico de 225 watts, localizado na roda dianteira, permite que a bicicleta atinja velocidades de até 25 km por hora em terrenos planos. Uma carga da bateria é suficiente para percorrer 50 km. São necessárias 6 horas para recarregar completamente a bateria. O peso da Bow Bike é de 20 kg. Bultaco Brinco. Esta bicicleta elétrica foi desenvolvida pela empresa espanhola Bultaco. Este modelo pode atingir velocidades de até 60 km por hora e sua bateria tem uma autonomia de uns 100 km. Este veículo é alimentado por um motor elétrico que funciona com uma bateria de íons de lítio. A bicicleta possui pedais, o que permite que a pessoa continue andando caso a bateria se descarregue completamente. A Bultaco Brinco tem uma estrutura de alumínio e poderosos freios a disco. O painel instalado no guidão mostra o nível da bateria, a velocidade e informações de navegação. Otto Cycles. Um grupo de designers da Barcelona criaram esta bicicleta incomum parecida com uma motocicleta retrô dos anos 50. Uma das principais características da Otto Cycles é o motor elétrico embutido, cuja potência é de 750 watts. A velocidade máxima que esta bicicleta pode atingir é de cerca de 54 km por hora. Além disso, a Otto Cycles possui um mini computador com um monitor LCD instalado em um dos lados do guidão. Esta bike possui ainda um selim da marca Brooks. Um detalhe importante é que todas as bicicletas Otto Cycles são feitas à mão e podem ter diferentes cores, pneus, assentos e outras características. Fussy. Um designer chamado Robert Eager decidiu desafiar as organizações esportivas que controlam os padrões das bicicletas usadas em competições. Na Fussy, quase todas as características principais violam os padrões estabelecidos pelos regulamentos. Por exemplo, o diâmetro das rodas deve ser igual, mas neste modelo a roda traseira é muito maior que a roda dianteira. Isso ajuda a alcançar velocidades maiores mais facilmente. Além disso, na parte traseira há um pequeno motor embutido e sob o assento um pequeno espaço para armazenamento.
Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante.